E eles eram realmente muitos sacerdotes, porque não lhe foi permitido continuar por causa da morte. Mas este homem, porque ele permanece para sempre, e tem um sacerdócio imutável, portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque vive eternamente para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 23 ao 25. O apóstolo Paulo sente-se muito à vontade com seu tema sempre que exalta seu mestre. Ao lidar com os tipos e figuras judaicas com as quais ele estava tão familiarizado, ele ficou encantado ao apontar o quão superior o Senhor Jesus Cristo é a todo e qualquer sacerdote da dispensação do Antigo Testamento. Neste caso, ele está enfatizando a honra especial de nosso Senhor, porque seu sacerdócio é sem fim, visto que ele mesmo não é afastado do sacerdócio por causa da morte. Um sacerdote comum servia dos 30 aos 50 anos de idade, e então seu trabalho estava concluído. Os sacerdotes da casa de Arão, que se tornavam sumo sacerdote, mantinham seu ofício por toda a vida. Às vezes, um sumo sacerdote continuaria em seu ofício, portanto, por um período de tempo considerável, mas em muitos casos ele foi cortado como os outros homens por morte prematura, e portanto, nosso Senhor é de outra raça. Sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não tendo princípio de dias nem fim de vida, ele foi feito sacerdote não segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida sem fim. Ele continua a interceder pelo povo de Deus, em virtude de sua vida eterna e sacerdócio perpétuo. A esse respeito, o verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo, se eleva acima de todos os antigos sacerdotes. Eles eram, de fato, apenas tipos e sombras dele mesmo. Esta superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema que não interessa a todos. Para muitas pessoas parecerá um estranho e devocional, se não um conto ocioso. No entanto, sempre haverá um remanescente de acordo com a eleição da graça, para quem esta meditação será inexprimivelmente doce. Quem são as pessoas que se interessarão por este tema? Elas são indicadas no texto. Aqueles que vêm a Deus por Jesus Cristo. As pessoas que têm o hábito de usar Cristo como meio de acesso a Deus. São aquelas que o valorizam além de qualquer valor. E essas pessoas se deleitarão em ouvi-lo, exaltado nos termos mais elevados. Começaremos nosso discurso então pela indagação: chegamos a Deus por Jesus Cristo? Ouçamos e responda por si mesmo: chegamos a Deus? Reconhecemos o Senhor nosso Deus como uma pessoa que deve ser abordada? Estamos agora nos aproximando dele? Estamos entre aqueles que sempre vêm a Deus, a quem no final o grande juiz dirá: você vem, continue a vir. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado? Ou estamos nos afastando de Deus por esquecê-lo, ou nos rebelando contra ele, de modo que estaremos entre aquele número a quem o juiz dirá: você está se afastando há muito tempo, continue a fazê-lo. Parta, maldito, para o fogo eterno do inferno, preparado para o diabo e seus anjos? Estamos chegando a Deus? Essa é a questão. A direção de nossas vidas é para Deus? Estamos indo para Deus ou de Deus? E com isso podemos prever nosso destino eterno. A direção em que a flecha está voando profetiza o alvo no qual ela será fixada. A maneira como a árvore está inclinada, assim prediz o local de sua queda. E onde a árvore cair, ali ela ficará. Portanto, vamos julgar a nós mesmos neste dia. Para que lado estamos à deriva? Já chegamos a Deus pelo arrependimento sincero de nossas andanças? Chegamos a Ele pela fé e estamos reconciliados com Ele? Vamos a Ele em oração? Chegamos a Ele dia a dia, falando com Ele e desejando andar com Ele? Chegamos a Deus pela comunhão com Ele, tendo comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo? Conhecemos de fato o significado do que é aproximar-se de Deus? É ruim para nós se não temos Deus, ou se Ele parece estar muito longe, um fantasma quase irreconhecível, uma ideia nunca totalmente realizada, muito menos abordada. Bem-aventurados os que conhecem o nome do Senhor e que andam com Ele.
regozijando-se na luz do seu semblante. É para esses que Jesus é preciso com o seu caminho de acesso ao Pai. Na descrição há uma pequena palavra de distinção, pois as pessoas que são ditas salvas pelo grande intercessor são aquelas que vêm a Deus por ele. Certas pessoas falam em vir a Deus como Criador, governante e até mesmo como Pai, mas não pensam em seu querido Filho como seu meio de abordagem. Eles esquecem ou negam a declaração de nosso Senhor Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, este ditado é verdadeiro. Não há maneira verdadeira de se aproximar de Deus, exceto por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Um profundo abismo nos separa de Deus e a semente, aquela escada que Jacó viu pode transpor o abismo. Nosso Senhor Jesus, sendo Deus e homem em uma pessoa, alcança de lado a lado do abismo. Aproximando-se de nós, esta escada está aos nossos pés da natureza humana, de nosso Senhor, e chega até a majestade infinita em razão da natureza divina, de nosso Redentor. Deus e homem em uma pessoa unem Deus e o homem em uma liga de amor. Chegamos a Deus por Jesus Cristo. Orações nas quais Cristo é esquecido são insultos ao Deus da revelação. A fé na qual Jesus não é o fundamento da nossa esperança é uma mera ilusão. Deus não pode nos aceitar se não aceitarmos seu Filho. Ó pecador, Deus abriu uma porta no céu. Se você não entrar por essa porta, você nunca entrará dentro dos muros da Nova Jerusalém. Deus ordena que você venha a Ele por aquele a quem Ele está satisfeito. Mas se você não estiver satisfeito com Jesus, você não pode ir ao Pai. Ó vocês que são usuários diários deste caminho real para Deus, vocês me perdoarão se eu me esconder atrás de meu Senhor neste dia e procurar fazer nada mais do que com toda simplicidade expor seu sacerdócio imutável e vida eterna. Ore ao Senhor para me ajudar a exaltar o grande sumo sacerdote de nossa profissão e também ajudar todos vocês a se unirem no louvor de Jesus, no poder do Espírito Santo. Num texto, há 4 assuntos para sua consideração. Eles estão unidos como elos de uma corrente de ouro, e todos eles estão cheios de encorajamento para você. Aqui está um grande Salvador com uma vida sem fim. Em segundo lugar, com um sacerdócio sem fim. Em terceiro lugar, com uma intercessão sem fim. Em quarto lugar, com uma salvação sem fim. Ele é o poderoso para salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, visto que vive eternamente para interceder por eles. Em primeiro lugar, temos em nosso Senhor Jesus Cristo um sacerdote com uma vida infinita. Eu quero que você pense seriamente sobre esse tema tão simples. É nas simplicidades que encontramos nossos maiores consolos. Nosso Senhor Jesus não é como Arão, que teve de ser despojado de suas mentes e de suas vestes no comer do monte Orão e morrer na montanha. Ele também não é como nenhum dos filhos de Arão, que no devido tempo sofreram as enfermidades da idade e finalmente inclinaram suas cabeças para a morte inevitável. Ele morreu uma vez, mas a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele é testemunhado dele que ele vive. Percebemos claramente que nosso Senhor Jesus possui vida eterna como Deus, pois como expirará a divindade, não é possível que a divindade cesse ou suspenda a sua existência. Nosso Senhor é Deus sobre todos, bendito para sempre, e a esse respeito, Ele é necessariamente eterno quanto à sua vida. Mas nosso Senhor também sempre vive em respeito à sua masculinidade. Embora Ele tenha morrido para o pecado uma vez, Ele logo ressuscitou dos mortos, seu corpo nunca tendo visto a corrupção. Ele morreu em seu sacerdócio e por seu sacerdócio, mas nunca de seu sacerdócio. Por sua ressurreição, sua masculinidade foi totalmente restaurada para uma vida que não morre mais. Falamos dele como aquele que vive, e estava morto, e está vivo para todo sempre, eternamente. Esta é uma verdade muito doce de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida como homem. Por que ele não terminou essa vida como homem quando morreu na cruz? Isso mostra seu profundo apego à nossa masculinidade
que ele reteve a nossa natureza humana, depois que seu grande sacrifício foi apresentado e aceito. Se algum espírito glorioso do alto, anjo ou arcanjo, tivesse armado uma raça de formiga e tivesse condescendido pela salvação dessas minúsculas criaturas para assumir sua natureza, e se nessa natureza ele tivesse morrido por eles, você naturalmente esperaria que, ao concluir seus trabalhos e sofrimentos, ele deixaria de lado a forma de sua humilhação e retornaria à grandeza de seu estado anterior. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, cuja inclinação de condescendência, quando ele assumiu nossa natureza, foi maior do que qualquer arcanjo poderia ter alcançado, tendo tomado nossa natureza humana e tendo sangrado e morrido nela, continuou a usá-la depois de ter dito: está consumado. Depois que ele ressuscitou dos mortos e depois que ele assentou à direita divina, ele se tornou tão casado conosco, tão verdadeiramente uma só carne conosco, que não se separará de nós na natureza. Ele está sentado no trono de Deus, não em sua divindade pura, mas como aquele que foi morto, vestido em um corpo como o nosso. Que tipo de amor é esse? Que alegria saber que meu parente vive. Verdadeiramente, muitas águas não poderiam extinguir seu amor pela masculinidade, nem a própria morte poderia destruí-lo. O Filho de Deus ainda é o Filho do homem. Aquele a quem os anjos adoram não tem vergonha de nos chamar de irmãos, pois como participante de nossa natureza, ele vive e viverá para sempre. Ele vive sempre, então, como Deus e como homem, e eu prolongo os pensamentos combinados dizendo que ele sempre vive em seu relacionamento conosco. Isso você já viu porque ele vive em nossa natureza, mas agora eu imploro que você observe que ele vive como Deus e homens como por nós. Adoro ler estas palavras. Ele vive sempre para interceder por eles. Este é o grande objeto pela qual ele vive. Interceder por aqueles que vêm a Deus, por ele é um negócio de sua vida. Isso não é maravilhoso? Se alguma pessoa influente e poderosa disser a você: eu vivo para promover seu interesse, onde quer que eu vá e o quer que eu faça, o que quer que eu busque e o que eu consiga, eu vivo para você. Isso mostraria grande amizade e despertaria em nós grandes expectativas, não seria? No entanto, aqui está o Senhor Jesus declarando que ele vive por nós. Por nós ele aparece na presença de Deus. Por nós ele foi às muitas moradas da casa do Pai. Por nós ele constantemente intercede junto a Deus. A profunda dívida de gratidão que temos para com este glorioso que, tendo morrido por nós, agora vive para nós. É mais do que se um irmão dissesse: eu vivo toda a minha vida por você. Pois lembre-se, pode-se dizer que esta é a segunda vida que nosso Senhor nos dá. Ele viveu por nós aqui embaixo uma vida inteira. Ele deu aquela vida por nós e agora ele vive novamente por nós. Não sei como expressar o que sinto a respeito da grandeza inscindível de seu amor. Ele não poderia se contentar em dar sua vida uma vez por nós, mas ele deve tomá-la novamente e entregá-la novamente por nós. Veja como ele nos ama. Ele morreu por nós. Veja como ele nos ama. Ele vive novamente por nós. Ele vive pelos pecadores, pois ele vive para interceder. E para quem é a intercessão senão para aqueles que precisam de um advogado? Se alguém pecar, temos um advogado. Posso dizer que Jesus vive duas vidas por nós? Essa verdade do Cristo vivo deve ser lembrada em nossa maior necessidade. Queridos amigos, há um Todo-Poderoso e Divino no céu, que sempre vive para nosso maior benefício. Vamos adorá-lo por muito amor. Isso deve nos mostrar quão grande é a nossa necessidade, que sempre precisamos de um Salvador vivo para interpor-se por nós. Um Salvador moribundo que não era suficiente. Ainda exigimos a cada momento de nossas vidas um Salvador vivo, absorto no cuidado de nossos espíritos, intervindo em nosso favor de todas as maneiras e livrando-nos de todo o mal. Nossa hora de necessidade está sempre presente, pois Jesus está sempre nos guardando e sua obra nunca é supérflua. Aqui deve residir nosso grande consolo.
devemos recorrer a esta verdade de Deus sempre que nosso fardo pesa demais sobre nossos ombros. Jesus vive. Meu grande Redentor vive por mim. Ele vive em toda a plenitude de poder e glória e dedica esta vida, com tudo o que pertence a ela, para a preservação de minha alma de todo mal. Não posso descansar nisso. Com tal guardião, por que deveria ter medo? Não devo estar seguro quando alguém tão vigilante e tão vigoroso dedica sua vida à minha proteção? Que bênçãos inumeráveis devem advir daqueles por quem Jesus gasta a força de sua vida sem fim. Em segundo lugar, devo levá-lo a outro assunto semelhante, o sacerdócio infinito. Nosso Senhor é ordenado a um sacerdócio imutável, ou melhor, como diz a margem, a um sacerdócio que não passa de um para o outro. Seu ofício não pode ser assumido por um sucessor, não é transferível, mas pertence somente a ele, visto que ele sempre vive para realizá-lo, ele mesmo. Temos apenas um sacerdote, e esse sacerdote temos para sempre. Nisso não somos como o antigo Israel, pois como já vimos, um sumo sacerdote morreria. Pois posso conceder que para muitos crentes judeus, a morte de um sacerdote era uma grande aflição. Eu poderia imaginar um israelita dizendo: "E então ele está morto, aquele homem bom, aquele ministro de espírito terno, aquele pastor gentil e afetuoso. Eu disse a ele todo o meu coração, e agora ele foi tirado de mim. Procurei-o em minha juventude com profunda angústia de consciência. Ele ofereceu um sacrifício por mim, quando eu estava impuro, e me trouxe para perto do santo lugar. Desde então tenho procurado ele quando preciso de orientação. Ele consultou o oráculo em meu nome, e meu caminho foi esclarecido. Ele conhece os segredos da minha família. Ele conhece aquelas dores delicadas que eu nunca ousei contar a ninguém. Infelizmente ele está morto, e metade do meu coração pereceu." O enlutado seria informado de que seu filho havia se tornado seu sucessor, mas acho que o ouvi dizer: "Sim, estou ciente disso, mas o jovem não sabe o que seu pai sabia sobre mim, e eu nunca mais poderia desnudar meu coração. O filho nunca pode ser totalmente solidário com todas as minhas tristezas, como seu bom e velho pai era. Sem dúvida ele é um bom homem, mas não é a mesma pessoa. Eu reverenciei cada fio de cabelo da barba grisalha do velho sumo sacerdote. Eu cresci com ele, e ele me ajudou tantas e muitas vezes. É tão triste que não verei mais seu rosto. Sempre haveria o sentimento em algumas mentes de que o próximo sumo sacerdote poderia não ser tão aceitável a Deus ou tão terno para com a congregação quanto aquele que havia falecido. Ele pode ser um homem superior em educação, mas inferior em afeição. Ele pode ser mais austero e menos terno. De qualquer forma, parecia ter que começar de novo quando se ia, pela primeira vez, ao novo padre. Seria uma quebra na continuidade do próprio conforto. O fluxo tranquilo da vida seria prejudicado, como quando o rio atinge suas correndeiras e uma queda intransponível causa uma interrupção na navegação, e um descarregamento necessário da embarcação e um transporte trabalhoso em vez de uma passagem fácil, por um riacho que flui suavemente. Ó, diz um bom israelita, o venerável sumo sacerdote que acabou de adormecer era meu amigo. Tomamos doce conselho juntos e caminhamos para a casa de Deus em companhia. Ele estava em minha casa quando meu amado filho morreu. Ele estava comigo quando o parceiro do meu peito, a luz dos meus olhos, foi tirado de mim de um golpe. Sua longa experiência ele usou para minha instrução e conforto. Mas infelizmente tudo se foi, pois o Santo de Deus está morto. Amados, aqui está o nosso consolo. Temos apenas um sacerdote e ele vive para sempre. Ele não teve precededor e não terá sucessor porque vive sempre, pessoalmente para exercer o ofício de sumo sacerdote em nosso nome. Minha alma repousa na fé de seu único sacrifício, oferecido uma vez e nada mais. Há apenas um apresentador desse único sacrifício e nunca pode haver outro, já que um é todo o suficiente e ele nunca morre. Jesus lê meu coração e sempre o leu desde que começou a bater. Ele conhece minhas dores e carregou minhas dores
desde a antiguidade, e ele a suportará, e a mim, quando a velhice murchar minhas forças. Quando eu adormecer na morte, ele não morrerá, mas estará pronto para me receber em sua própria bem-aventurança imerecida. Irmãos e irmãs, nosso Senhor na glória parece um cordeiro que foi morto e ainda usa seu sacerdócio. Não nos regozijamos na continuidade interrupta e perpetuidade eterna do sacerdócio de Cristo? Novamente, não somos como Israel neste momento. Ai, pobre Israel! Depois de todos os privilégios do passado, onde ela está agora? Ela está no sumo sacerdote. Ela não se atreve sequer a pensar em nomear um de seus colegas para seu cargo. Ela não tem altar nem sacrifício. Uma vez por ano, no dia da expiação, ela tem algo para carregar à sombra do sacrifício, mas é uma adoração de sua própria invenção, e não segundo a lei de Moisés ou as ordenanças de Deus. Ela fica sem sacerdote, altar, templo ou sacrifício, e a perspectiva de seus filhos e filhas quanto à vida futura é, na maioria das vezes, extremamente sombria. Estou certo de que nada é mais indesejável para um judeu do que o pensamento da morte, e pode muito bem ser assim. Amados, não estamos sem sacerdote. Jesus é para minha alma, neste momento, uma pessoa tão viva quanto eu mesmo e nada mais. Passei a ver amigos e entes queridos como sombras passageiras. Vejo escrita em suas sobrancelhas a palavra mortal. Mas Jesus é o único amigo que tem imortalidade, portanto nunca pode ser perdido para mim. Seu sacrifício é para sempre eficaz e seu sacerdócio está sempre em exercício. O sacerdócio de Cristo permanece sem fim. Que felicidade é ser crente em Jesus e assim ter um sacerdote e nunca desejar outro. Não somos como os devotos de Roma. Essa Babilônia tem muitos sacerdotes dentro de suas fronteiras. Alguns dizem que esses sacerdotes são substitutos de Cristo. Se assim for, a afirmação é uma blasfêmia direta contra aquele que é um sacerdote para sempre e não precisa de substituto. Outros dizem que são os vigários de Cristo, continuando sua obra agora que ele se foi, apresentando o incrédulo sacrifício da missa. Isso também é totalmente contrário ao ensinamento do apóstolo nessa passagem, onde ele prova que este homem, porque ele continua para sempre, tem um sacerdócio que não pode ser passado de um para o outro. Nisso ele mostra que nosso Senhor é diferente dos sacerdócios arônicos, que tiveram seu ofício assumido por aqueles que se seguiram, enquanto Jesus, como Melquisedeque, não tem sucessor, mas exerce seu ofício em sua própria pessoa, de acordo com o poder de uma vida sem fim. Ainda não conhecemos sacerdotes na terra, exceto que em um sentido secundário, o Senhor Jesus fez todos os crentes serem reis e sacerdotes para Deus. Agora não temos nenhuma ordem especial de pessoas separadas para representar seu semelhante diante de Deus. Sobre a dispensação mosaica, havia muitos sacerdotes impedidos de continuar por motivo de morte, mas sobre a dispensação cristã, temos apenas um sacerdote que continua sempre em um sacerdócio que não pode ser transferido. Esse é o argumento do apóstolo. Mas isso não é verdade se bispos e presbíteros são sacerdotes no sentido em que agora afirmam ser. Eu considero o próprio pensamento de termos outros sacerdotes sacrificantes além do Senhor Jesus como depreciativo ao único e completamente realizado sacrifício de nosso grande sumo sacerdote, o único que permanece em seu ofício pessoal para todo sempre. Se alguém se chama sacerdote de outra forma, que não todo o povo de Deus é sacerdote, não avaliamos em valor maior do que Corá, Datã e Abirão, a quem Moisés disse: vocês carregam muito sobre vocês, filhos de Levi. Eles reivindicam um sacerdócio que não lhe pertencia, como fazem todos os homens que se intrometem no sacerdócio nesses dias. Nosso Senhor Jesus caminha naquela majestade suprema e solitária que foi pronunciada em Melquisedeque. E nesse espírito, ele cumpre um sacerdócio que torna todos os outros sacerdotes uma superfluidade e uma zombaria. O que temos a ver com mais sacrifícios quando o único sacrifício oferecido foi uma vez por todas? Irmãos, segurem esta preciosa verdade de Deus e regozijem-se nela.
Terceiro ponto. Agora eu o conduzo em terceiro lugar ao fato da intercessão infinita, vendo que ele vive sempre para interceder por eles. Se eu lesse esta passagem, vendo que ele sempre vive para impor por eles, não seria uma leitura incorreta. O Senhor Jesus Cristo, em seu sacerdócio perpétuo, vive com o propósito de ser o advogado, defensor, patrono, mediador e intermediário de seu povo. Você que vem a Deus por ele, estimará muito este serviço constante prestado a você por seu Senhor. Considerando que Cristo, por sua morte, providenciou tudo o que era necessário para sua salvação, ele, por sua vida, aplica a provisão que ele fez em sua morte. Ele vive com o propósito de ver trazido para você e desfrutado por você. Todos aqueles abençoados dons e privilégios que ele comprou na cruz quando ele morreu em seu lugar, se ele não tivesse vivido por você, sua morte por você teria abortado. Teria então iniciado a obra e providenciado todos os materiais para sua conclusão. Somos perdoados pela morte de Cristo, mas somos justificados por sua ressurreição. Somos salvos porque ele morreu, mas essa salvação é trazida para casa e assegurada a nós, porque ele está sentado à direita de Deus e continuamente intercede por nós. Eu quero que você hoje pense tanto em Cristo vivo, quanto você já pensou em um Cristo morto. Você se sentou ao pé do Calvário, com os olhos cheios de lágrimas, e disse como é delicioso contemplar seu amor escrito em caracteres cornesim, naquelas correntes de sangue que são seu coração derramado para nossa redenção. Eu quero que você agora sente-se ao pé de seu trono e, tanto quanto seus olhos obscuros permitirem, contemple seu esplendor e veja como ele gasta sua vida glória em perpétua intercessão por você. Ele é tão nosso no trono quanto na árvore. Porque é tão necessário que Jesus sempre vivo esteja sempre intercedendo por nós? Eu respondo primeiro, é mais apropriado para Deus. O grande princípio que Deus ensinaria aos homens é este, que o pecado é tão odioso para ele que o pecador só pode se aproximar de sua justiça por meio de um mediador. Esta verdade de Deus é mais claramente estabelecida no fato de, mesmo agora que fomos lavados no sangue do Cordeiro, não há como se aproximar de Deus, exceto pela intercessão de Cristo. Isso não ensina o grande princípio do mal, do pecado, e o ensina da maneira mais clara? A distância que o pecado coloca entre o pecador e Deus, e a necessidade da mediação para que um Deus justo possa comunhar com o imperfeito, não são totalmente ensinadas pela instituição da perpétua intercessão do Filho de Deus? Isso é tanto uma declaração da justiça de Deus, quanto foi a morte substitutiva no Calvário. Além disso, a intercessão de Cristo é necessária na ala de Deus para ilustrar a união, cooperação e intercomunhão da Trindade Divina na obra de nossa salvação. O Filho de Deus intercede no céu e o Espírito Santo intercede na terra. Se Jesus intercede, é necessário que o Pai esteja ali com quem ele possa interceder. O Filho suplica e o Pai ouve e responde, e em consequência, nos transmite pelo Espírito Santo as bênçãos compradas por seu Filho. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são trazidos à nossa mente como todos concorrendo para a salvação do crente. Um mediador, que não é apenas homem, mas também uma pessoa da Santíssima Trindade, continua a interceder por nós, e assim vemos como Deus se lembra de nós. Mais uma vez, nossa própria comunhão com Deus é declarada abertamente. Enquanto está sentado no trono de Deus, o homem que também é Deus, pleiteando com a divindade. O homem está sempre na glória, em conexão com Deus. A intercessão perpétua de Cristo é um reconhecimento perpétuo da comunhão que agora existe entre Deus e uma vez caído, mas agora restaurado a masculinidade. Devemos olhar para Cristo pleiteando na glória como sinal, símbolo e evidência de que o homem está reconciliado com Deus, que o homem fala com Deus, que Deus fala com o homem e que mais uma vez o antigo domínio é restaurado ao homem. Pois nós, veja Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos pelo sofrimento da morte, coroado de glória e honra. A intercessão perpétua é necessária na ala de Deus,
mas é ainda mais necessário para o homem. Pensem, irmãos e irmãs, embora tenhamos sido perdoados por meio do sangue precioso, ainda assim em muitas coisas ofendemos, portanto, todos os dias precisamos de uma nova aplicação do sangue da aspersão. A consciência nos acusa de falhas e faltas diárias, e é portanto bom para nós que esteja escrito: Ele intercede pelos transgressores. Onde estaria a nossa esperança da preservação contínua das fraquezas e pecados de nossa natureza? Jesus não implorou constantemente por nós? O caminho é acidentado, o mundo é pecaminoso, nossas andanças são muitas, nossas necessidades são incessantes e por isso precisamos da eterna intercessão. Nunca estamos fora do perigo e por isso precisamos sempre da oração da guarda. Qual é o homem entre vocês que não está cheio de necessidades? Qual é a mulher entre vocês que não precisa vir ao propiciatório muitas vezes ao dia? Jesus está sempre presente, esperando para apresentar nossas petições, sempre tornando nossas pessoas, nossas petições e nossos louvores aceitáveis a Deus. Irmãos, somos diariamente pressionados pelo conflito com o pecado inato ou sofrimento no corpo, com o serviço de nosso Senhor ou simpatia por nossos irmãos. E para tudo isso, precisamos de ajuda do santo lugar, ajuda que só pode vir por meio do trono da graça celestial. Precisamos de um intermediário a cujos pés possamos dispor nossos fardos, em cujos ouvidos possamos contar nossas tristezas. Portanto, Jesus vive sempre para interceder por nós. Nosso grande intercessor também obtém para nós aqueles preciosos dons e graças que são necessários para nosso crescimento e utilidade. Sua é a mão que nos conduz às realizações da vida espiritual, que são necessárias para nossa utilidade neste mundo e para nossa adequação para a vida futura. As virtudes superiores estariam além do nosso alcance, se suas orações não nos trouxessem mais e mais do Espírito de Deus para nos tornar perfeitos em toda boa obra, para fazer sua vontade. Você também esqueceu que existe um inimigo que está sempre vivo e sempre cheio de malícia? Ele age como o acusador dos irmãos. Ele os acusa dia e noite diante de Deus. E se não fosse por nosso glorioso advogado, que por causa de Sião nunca se cala, o que seria de nós? Esse acusador também é um tentador que trama sutilmente planos para nos derrubar. Às vezes é verdade para nós como foi para Pedro. Simão, Simão, Satanás desejou ter você para peneirar você como trigo, mas eu orei por você. Quantas vezes somos escondidos do mal pelas orações de Jesus? Não sabemos, meus irmãos e irmãs, quantas flechas envenenadas são apanhadas no escuro para a intercessão do nosso Senhor. A intercessão de Cristo, como com 10.000 mãos, está presente espalhando bênçãos. Jó pergunta: você entrou nas fontes do mar? Certamente a intercessão de nosso Senhor é a fonte de um oceano de bem-aventurança. Se tivéssemos olhos iluminados pelo Espírito Santo, veríamos a montanha cheia de cavalos de fogo e carros de fogo ao redor do povo de Deus. Quem guia esse cavalo? Quem dirige essas carruagens? Quem é o capitão das hostes de espíritos que cercam o acampamento de Deus? Quem senão o príncipe Emanuel, que por sua intercessão toda poderosa governa todas as coisas para nós. O Senhor Jesus, por seus apelos incessantes, mantém todos os poderes das trevas sob controle e move todos os poderes da luz de Deus para nosso resgate. Suas orações formam uma atmosfera de bênçãos na qual vivemos e nos movemos. Não podemos começar a calcular a profundidade de nossa obrigação com o cuidado incessante de nosso incansável intercessor. Mesmo quando o tempo não existir mais e todos os santos forem salvos, sua continuação na bem-aventurança será devida à sua infinita intercessão. Pense nisso, Jesus sempre orando, nunca cessando. Sua própria aparição no céu é um apelo. A memória de sua obra consumada é um apelo. Seus pensamentos constantes em nós é uma súplica a Deus. Não com lágrimas e clamores ele ora lá, como fez nos dias de sua carne. Nem talvez, nem mesmo com palavras ele pleiteará, pois seu espírito fala com o Espírito de Deus, sem a instrumentalidade vocal exigida pelas criaturas. De uma coisa sabemos, ele está sempre orando, sempre prevalecendo
e, consequentemente, sempre derramando sobre nós bênçãos incalculáveis, a maioria das quais mal reconhecemos, e, no entanto, se fossem retidos, pereceríamos miseravelmente. Senhor Jesus, seu sangue moribundo é bem combinado com suas súplicas vivas, e nossos corações se alegram com isso, por causa dessas duas provas seguras de seu amor e graça. Isso me leva ao meu quarto ponto, que é: por esta causa, portanto, há uma salvação infinita do poder de Jesus. Ele é capaz de salvar sem fim, ou perfeitamente, os que por ele se chegam a Deus. Essa palavra totalmente inclui dentro de si uma referência ao tempo, porque nosso Senhor Jesus nunca morre. Ele é infinitamente capaz de salvar. Em todos os momentos, seu poder de salvar permanece. Ele foi capaz de salvar alguns de vocês 40 anos atrás, mas vocês não quiseram vir a ele para ter vida. Ele é capaz de salvá-lo agora, embora você tenha passado seus 80 anos em penitência. Se você vier a Deus por ele, ele o salvará, por mais que seus pecados se multipliquem. Amados, há muitos anos, quando meninos e meninas, alguns de nós depositamos nossa confiança no Redentor, e ele nos perdoou nossas ofensas. Dia feliz, dia feliz. Estamos muito mais avançados na vida neste momento, e nossa força diminui à medida que as sombras se alongam. Mas Jesus é sempre o mesmo, e ainda é capaz de salvar ao máximo. Nenhuma diminuição ocorreu quanto à sua capacidade de salvar. Aquele que nos ajudou às 7 lutas de nossa juventude e nos 70 fardos de nossa masculinidade, nos ajudará 70 vezes 7 se necessário. Não precisamos temer a velhice ou a morte, visto que ele sempre tem uma vale de sua juventude e é sempre nosso amigo, dando sua vida por nós, assim como outrora ele a deu por nós. Ele é abundantemente capaz de salvar, desde que o extremo do mal até o extremo do bem, ele pode nos salvar. Como ele sempre vive na plenitude da vida, ele pode salvar na plenitude da salvação. Seu nome é Jesus, o Salvador. E como Jesus, o Salvador, ele vive. Ele não renunciou ao seu ofício, nem permitiu que qualquer parte de sua vida fosse direcionada para outro propósito. Ele vive para salvar. O Senhor Jesus Cristo é agora, visto que ele vive para sempre, capaz de salvar totalmente o nosso pecado. Qualquer que seja o pecado de alguém aqui, se ele vier a Deus por Jesus Cristo, será perdoado. Deus me livre de tentar fazer uma lista de crimes humanos. A que propósito isso serviria? A leitura dos detalhes do vício é muito profana. Não vou, portanto, tentar uma lista de crimes em que os mortais se afundam. Lamentáveis canalhas vêm aqui às vezes. Pode haver personagens terríveis neste momento misturados com esta vasta congregação. E sinceramente, não lamento que eles estejam ouvindo o Evangelho. Mas seja você quem for, o texto desenha um círculo de esperança ao seu redor, pois diz: ele é poderoso para salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Seja qual for a sua ofensa, se você vier agora a Deus e confessá-la e pedir misericórdia por meio do nome de Jesus, ele poderá salvá-lo até o limite extremo de sua necessidade. Se você foi o mais longe possível no pecado e é forçado a reconhecer que se pudesse ter ido mais longe, você o teria feito, mas há perdão. Ó, meu ouvinte, embora suas mãos estejam vermelhas de assassinato, o sangue de Cristo pode lavá-las. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Sim, deixe a promessa e a trombeta de Deus soar. Você, chefe dos pecadores, ouça as notícias. O Salvador vive para que, ao máximo, ele possa salvar pessoas como você. Venha então para o seu Senhor vivo, você que geme sobre o peso da culpa mortal, pois ele pode tirar tudo. Assim também, ele salva ao máximo de nossa necessidade e miséria. Um velho teólogo diz que se soubéssemos uma grande colina de onde pudéssemos ver vastos campos de angústia e pobreza espiritual, se tudo isso representasse nossa experiência, o Senhor seria capaz de espalhar a salvação por todo o horizonte distante e abranger todas as nossas necessidades. Venha, pobre alma, venha, suba a montanha e olhe para longe desse terrível deserto. Até onde você pode ver,
ou prever a terrível necessidade nos anos vindouros, a salvação de Jesus pode alcançar muito mais longe. Tanto quanto o telescópio da apreensão você pode espiar provações da vida e desgraça na morte, até agora Jesus é capaz de salvá-lo. O máximo nunca será alcançado por você. Não há muito tempo foi provido por ele. Todo o seu vazio expansoso pode precisar preenchê-lo. Ele providenciou. Embora seu coração deva, como um sanguinário, gritar: "Dê-me, dê-me", Jesus pode satisfazer sua fome. Embora como um mar que engole uma marinha e não fica cheio, sua alma nunca deve cessar seus desejos. Mas Jesus pode deixá-lo contente. Tudo que você pode exigir, Ele certamente pode lhe dar, pois Ele sempre vive pelo poder de uma vida sem fim, para ser a plenitude de cada alma vazia. Jesus pode salvá-lo ao máximo de seus desejos. Eu quero que você pense em tudo que você gostaria de ser em retidão e verdadeira santidade, por tudo que Jesus fará por você antes que Ele tenha feito com você. Perguntei a um jovem convertido outro dia: "Você já é perfeito, ó querido Senhor?" "Não, eu não sou perfeito." Eu perguntei: "Você não gostaria de ser?" Seus olhos brilharam como deveriam e ele disse: "É isso que eu desejo. Será o céu perfeito." Jesus é capaz de nos tornar perfeitos e Ele resolveu fazer isso. Como está escrito: "Quando acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança." Nessa semelhança, Ele nos fará despertar se formos a Deus por meio dele. Jesus nos salvará do mais alto grau. O Senhor Jesus também nos salvará completamente. Ele realizará a salvação de todo homem, o do corpo, da alma e do espírito. Ele vive sempre para salvar ao máximo o seu povo, ou seja, todo o seu povo e todos de cada um do seu povo. Nada é essencial, a masculinidade será deixado para perecer no caso daqueles a quem Ele redime. Tudo que o primeiro Adão renunciou, o segundo Adão restaurará. A Canaã da masculinidade e a Beceba será conquistada por nosso Josué. O corpo ainda está morto por causa do pecado, embora o espírito viva por causa da justiça, mas chegará o dia em que o corpo também será libertado da escravidão que o pecado trouxe sobre ele. Nenhum osso, nem um pedaço de osso de um remido será deixado nas mãos do inimigo. As libertações de Deus são sempre completas. Quando o Senhor enviou seu anjo para tirar Pedro da prisão, ele disse ao apóstolo adormecido: "Põe sobre ti as tuas vestes e segue-me." Essa roupa pode ser apenas uma capa de pescador, mas não deve ser deixada nas mãos de Herodes. Ele também disse: "Calce suas sandálias," pois quando o anjo do Senhor liberta um homem, ele não deixa nem mesmo um par de sapatos velhos para trás. A redenção de Cristo é perfeita. Ela alcança o máximo. Até o fim de todas as consequências da queda, do pecado pessoal e da morte real, Jesus, por sua intercessão, nos salvará. Ao máximo, pense nisso. Para a vida da ressurreição, para a libertação no tribunal, e para as mais altas glórias do céu, e para as bem-aventuranças sem limite ao longo dos tempos, Ele nos salvará. Enquanto você resiste, ó eternidade, a súplica do sumo sacerdote salvará a companhia escolhida, que, elevando-se para sempre em algo cada vez mais alto, provará cada vez mais as alturas e profundezas da bem-aventurança eterna. Porque Ele vive, nós também viveremos, porque Ele sempre intercede, seremos para sempre glorificados. Aqui deixo o meu assunto, voltando apenas para uma pergunta: você vem a Deus por Jesus Cristo? Se assim for, o texto fala confortavelmente com você. Fala não apenas da igreja como um todo, mas também de cada crente individualmente. Jesus intercede por cada um daqueles que por Ele se chegam a Deus. Você, querido amigo, embora desconhecido da fama, é conhecido por Jesus. Você, querida irmã, escondida na obscuridade, não está escondida dos olhos que tudo veem, do divino mediador. Seu peitoral leva seu nome, sim. Ele o gravou nas palmas de suas mãos, e nunca esquecerá aqueles cujos memoriais estão assim, perpetuamente com Deus. Que a bênção viva do Salvador eterno esteja com você hoje e para sempre. Amém.